Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje eu vou dar todas as orientações que você precisa para o atestado médico 2023. Para esta informação, eu vou usar como referência a resolução CEPLAG de número 36, ela que foi publicada no dia 10 de maio de 2022, é a data desta importante resolução CEPLAG, assinada pela secretária de Estado e Planejamento e Gestão. Nós temos aqui, nesse momento, essa resolução importantíssima, porque ela vai falar sobre atestado médico, sobre o documento de antecedentes clínicos, que é um documento que deverá ser entregue no ato da convocação, no ato da assinatura, preenchido, assinado, datado, colocado em envelope lacrado. Então são importantes informações que eu já estou adiantando para vocês aqui. Para isso, pessoal, acompanhe esse vídeo, porque nós vamos dar todas as orientações para vocês. É documento obrigatório que deve ser apresentado no ato da assinatura do contrato, no caso do pessoal do administrativo, e no ato da assinatura do termo de convocação, no caso do pessoal do magistério. Mas essa resolução, ela vai dispor sobre o exame admissional, por meio de um atestado médico, na verdade é um atestado de saúde ocupacional, emitido por profissional médico assistente ou o resultado de exame admissional de aptidão emitido pela SCPMSO-CEPLAG. Então nós aqui temos duas informações. Essa resolução ela diz respeito àqueles candidatos que apresentarão a documentação do atestado médico de um médico assistente, um médico que não seja ligado à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. E também, nesse caso aqui, um atestado que poderá ser válido, que é esse do assistente, e o também oficial da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Então nós temos duas possibilidades aqui. Um de médico não pertencente à superintendência e outro atestado médico de médico que pertence à superintendência. Vamos passar aqui, porque nós temos algumas considerações importantes do porquê de ser permitido aos candidatos utilizar-se do médico assistente e também de médico do corpo pericial. Mas basicamente a liberação para o médico assistente, ou seja, toda vez que eu falar médico assistente, que estou me referindo a um médico que não seja pertencente à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Esse médico aí que você vai para tirar o atestado médico regular aí, tá bom, pessoal? Mas presta atenção nessas informações. Por que se considerou essa possibilidade? Primeiro, em função da redução de capacidade do RH, lá na Superintendência Central de Perícia Médica. Pouca gente trabalhando e poucos concursos na área de perito médico. Vamos começar aí já destrinchando isso aí. E um outro ponto é por causa da obrigatoriedade do candidato, tanto no contrato temporário quanto no processo de convocação, de se submeter para o exercício da função pública a um exame médico pré-admissional. Ele é realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica da CEPLAG. Mas, como é um documento obrigatório que o candidato tem que apresentar, seja no contrato, seja no termo de convocação, e levando em consideração o RH, essa redução de capacidade de atendimento, permite-se então que seja feito por médico assistente. Ok, pessoal? Só existe uma possibilidade de não se permitir na legislação aqui que você obrigatoriamente faça pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Uma somente questão que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, mas vá acompanhando aí que eu vou explicar melhor isso aí. Mas acho que até agora está bem compreensível, né? Então nós temos a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, o candidato para comprovar, para trabalhar na rede estadual tem que comprovar essa aptidão e que obrigatoriamente tem que passar pela Superintendência Central, mas pelo RH
pelos médicos peritos que estão lá, pela situação de RH reduzido e pelo volume de pessoas, de candidatos, de funcionários, servidores que almejam entrar no sistema, nós estamos na ordem de milhares de servidores, a superintendência não dá conta de atender e abre para um médico assistente. Esse exame admissional, pessoal, exigido para celebração de contrato temporário, tem aqui um amparo legal, não vou ler, mas ele poderá ser substituído pela apresentação dos seguintes documentos. Então, são solicitados alguns exames admissionais, alguns exames para apresentar lá para você conseguir o apto. Mas ele pode ser substituído pela apresentação dos seguintes documentos. Quais são esses documentos? O primeiro deles, inciso 1, presta atenção que esse é o artigo 1º, inciso 1, está dizendo aí, o atestado de saúde ocupacional emitido por profissional médico assistente, conforme modelo a ser disponibilizado pela CEPLAG, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então aguarda aí, porque ao final do vídeo vou disponibilizar esse anexo 1 e 2 para vocês. Então, o primeiro documento, né, que deve ser apresentado pelo candidato, gente, eu vou te dar uma dica. Vai participar da convocação, da contratação, leve um atestado médico. Leve um atestado médico. É obrigatório entregar esse atestado médico no ato. Tá? E se não entregar, nós vamos explicar depois o que poderá acontecer. Mas, esse é o primeiro ponto. Então, inciso 1 está falando, atestado de saúde ocupacional e que pode ser emitido por um médico, por um profissional não pertencente ao corpo pericial, é o chamado médico assistente. E o 2 é o questionário de antecedentes clínicos, conforme modelo que eu vou também passar para vocês. Tancredo, que questionário de antecedentes clínicos é esse? É um documento que pergunta tudo sobre a sua saúde. Vai perguntar se você tem pressão alta, se você toma remédio controlado. Tá certo, pessoal? Então são muitas perguntas que são feitas para você, mas que devem ser guardadas por causa do sigilo médico num documento, presta atenção, pessoal, lacrado. Tá, pessoal? Tem que estar lacrado esse documento. Esse documento, o questionário de antecedentes clínicos, não precisa ser assinado por médico. Basta você imprimir esse documento, preencher e colocar este documento num papel envelope pardo, lacrado. Tem gente que fala assim, eu vou colar, eu vou grampear. Eu sugiro grampear por uma razão muito simples. Às vezes a autoridade que está te designando, ela quer confirmar se o documento está lacrado. Mas, atenção pessoal, aquelas informações no questionário de antecedente clínico compete somente à autoridade pericial, ao médico assistente e ao paciente. Ninguém precisa de falar para uma autoridade de escola que tem pressão alta, que tem diabetes, às vezes algum tipo de doença, por exemplo, que a pessoa tem que ter vergonha de falar. E o diretor de escola, a autoridade que tiver, não vai sair abrindo envelope não, porque não pode, pessoal. Tá certo? Fica atento nisso aí. Lembrando que se o candidato colocar um envelope lacrado com nada dentro, se for, porque lá na frente o documento vai falar. Se houver algum questionamento em relação ao documento de atestado médico que você está entregando no ato da convocação ou da contratação, veja bem, pessoal, estes documentos, aquele lacrado que você entregou, poderá ser encaminhado para a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Imagina chegar lá, não tem nada dentro. Então presta atenção nisso aí, tá, pessoal? Não vamos inventar moda. Tá? Tô falando porque a gente encontra de tudo aí. Olha, esses documentos que eu acabei de falar, o inciso 1 e o inciso 2 do CAPT, ou seja, o atestado médico e o questionário de antecedentes clínicos, né, esse questionário de antecedentes aí, eles devem ser apresentados à autoridade responsável no ato da contratação temporária ou convocação. Veja bem, pessoal, olha essa frase que está aqui, ó, no ato da contratação temporária. O que caracteriza o ato da contratação? A sua presença e a assinatura do contrato. Tá certo? Veja que eu usei o adjetivo e, a sua presença e a assinatura do contrato. Ou no caso do convocado, a sua presença e a assinatura do termo de convocação.
Por isso está escrito aqui pelo legislador no ato da contratação temporária. Então, estes documentos eles têm que ser entregues, tá, pessoal? Presta atenção. E como eu mesmo disse, está aqui, ó, inciso 1 é o atestado médico, o inciso 2, o questionário de antecedentes clínicos. O questionário de antecedentes clínicos, como eu mesmo disse, ele tem que estar devidamente preenchido, assinado pelo contratado temporário ou convocado e deverá ser apresentado na assinatura do contrato ou do quadro informativo, o QI. Então, não só na assinatura do contrato, como também, ou um ou outro, na assinatura do QI, em envelope lacrado e devidamente identificado, guardado o sigilo das informações. Eu não vou falar mais sobre o sigilo da informação, porque o recado já fora dado. Agora, envelope lacrado e devidamente identificado, lacrado, identificado. Coloca o seu nome ali no documento, coloca seu MASP, se você tiver o MASP, se você já foi servidor. Ah, mas o que é isso na negócio de MASP? MASP é como se fosse a sua identidade, é o seu número de patrimônio, vamos dizer assim. É a sua identidade funcional, né, pessoal? É o número que você vai levar para o resto da sua vida. Ah, todo servidor público, funcionário público, ele tem ali um número que o identifica. Certo, pessoal? E aí você vai ter o MASP. No caso do candidato, coloca o nome, a identidade ou CPF. Põe ali direitinho, não há problema nenhum. Ok? Vamos passar aqui porque a informação está bem tranquila da gente estar discutindo aqui. Essa documentação do inciso 1 e 2, o que é o inciso 1, pessoal? O artigo 1º dessa resolução 036, atestado médico. E o 2 é o questionário de antecedentes clínicos. Vamos guardar isso aí. Deverá ser arquivada pela unidade de recursos humanos. Então, esses documentos eles são guardados e é criada ali para o servidor uma pasta funcional. Essa pasta fica arquivada na escola e poderá ser encaminhada à Superintendência Regional de Ensino ou para a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, quando solicitado. Vamos dar um exemplo? Um servidor, por exemplo, chega na escola, é um servidor ASB, e vai trabalhar com um determinado produto, por exemplo, cloro, água sanitária, vai trabalhar ali com um produto químico. E aí, quando é delegada a tarefa das suas atribuições inerentes, que é a questão da atribuição inerente do servidor, qual que é a atribuição do ASB? Manutenção, limpeza, pequeno reparo, aí o servidor alega que não pode ter contato com determinados produtos. Aí sabe o que o diretor faz? Ué, mas como assim? Pega o atestado médico, está apto. Tem nada que diga ali que ele não pode ter contato com determinado produto. Os antecedentes clínicos, ele não vai abrir. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um relatório e vai encaminhar para a CEPLAG. Lá na CEPLAG, o médico, assistente ou o próprio paciente convocado deverão explicar o que está acontecendo. Por que essas informações não estão ali no documento? Então, ele está apto a trabalhar? Sabendo que cuida de limpeza, que vai lidar com cloro, com sabão em pó, com produtos químicos. E no caso, por exemplo, do pequeno reparo, que diz assim, eu não posso subir, eu não posso dar manutenção em lugares altos, eu tenho ali um problema com altura. Pessoal, fica atento aí, viu? A gente, na verdade, assim, tem muitos colegas, né, vamos dizer assim, a gente vê muita coisa aí e passa batido, vamos dizer assim, de uma linguagem bem formal mesmo. Mas se o diretor quiser, gente, dependendo da situação, mano, ninguém vai te dar uma ordem de uma coisa absurda para ser cumprida. Não se deve cumprir ordens ilegais, absurdas, né, vamos dizer assim. Mas aquilo que é inerente à sua atribuição também não dá, né, pessoal? Fica atento aí. Uma pessoa vai trabalhar como ATB, vai lidar com arquivo e fala que não pode lidar com poeira. Que não pode, ok, use máscara. Ah, mas eu não posso porque eu tenho alergia. Então, atestado médico, questionário de antecedentes clínicos, que lá também pergunta sobre alergia. Tá, pessoal? Vamos tentar sobre isso aí. A CEPLAG, vamos adiantar, vamos falar sobre a central não. Vou falar se a CEPLAG, esse órgão lá que cuida desse exame admissional, ela pode solicitar, tanto do temporário contratado quanto do temporário convocado, a apresentação da cópia do prontuário médico que deu origem ao atestado de saúde
ocupacional sempre que necessário. Agora tem uma informação importante para passar para vocês aqui, pessoal. Essa informação é fundamental. Eu diria que assim, muitas pessoas perguntam sobre validade de atestado médico e hoje o canal de educação vai tirar a sua dúvida. Gente, toda vez que falarem em validade de atestado médico, coloque na mente de vocês o seguinte: resolução CEPLAG 036, tá, pessoal? Resolução CEPLAG 036. Tá lá escrito: todo atestado médico que não tenha interrupção de trabalho, ou seja, a pessoa ficou mais de 60 dias sem trabalhar, ela perde a validade, tá? O atestado perde a validade. Então, qual que é a validade do atestado médico? 60 dias a contar da sua emissão. Então, o médico colocou ali 12 de janeiro de 2023. 60 dias contados ali a partir da data da emissão, o trabalhador não entrou no serviço, não trabalhou, ele perde a validade. Agora vamos supor que ele entrou ali, fez o documento ali, bonitinho, fez o documento em janeiro, fevereiro ele pegou ali uma designação, uma convocação, uma contratação, trabalhou por uma substituição de 20, 30 dias, ele trabalhou. Então esse atestado médico, ele é contado não a partir da data, pessoal, da sua emissão, mas a partir, veja bem, pessoal, da data do término do seu contrato. Tranquilo? Então você pode contar 60 dias a partir do último dia de trabalho. Tá bom? Agora tem gente que fala assim, ó, então eu não preciso de tirar outro não, porque eu fiz um atestado médico em dezembro. Mas você vai concorrer em 2020, no ano subsequente, sugestão do canal de educação, apesar de estar aqui a validade de 60 dias, sugestão do canal de educação, faça um atestado médico do ano em curso, ok? Tranquilo, pessoal? Então entrou em outro ano, 2023, novo atestado médico, tá? Muito bem. Tudo isso que eu estou falando em relação à obrigatoriedade de apresentar um atestado médico no ato da convocação ou da contratação, presta atenção nisso que eu vou falar. Não vale para aquele trabalhador, veja bem, que tirou licença, veja bem, pessoal, um médico assistente, presta atenção nisso aí. Não vale médico assistente, tá? Ele é obrigado a apresentar, sim, um documento da CEPLAG. Mas quem tirou licença por período superior a 15 dias, dentro do ano, ou dentro dessa assinatura do contrato, ou nos 365 dias anteriores à assinatura do contrato, ou QI, presta atenção nisso aí, pessoal. Você permaneceu afastado para tratamento de saúde por período superior a 15 dias, 16 dias em diante, tá? Consecutivos ou não. O que isso quer dizer? Consecutivo, você tirou os 16 dias de uma vez de licença, ou 30 dias de licença. Ou não, você tirou 10 dias de licença, depois você tirou mais 5, depois você tirou mais 3. Passou de 15 dias, ou seja, superior a 15 dias. Não são consecutivos, mas superior a 15 dias. Nesse caso, pessoal, presta atenção nesta informação, porque não se aplica o disposto no artigo 1º. O que o artigo 1º vai dizer? Tá? Tanto ao convocado quanto ao contratado, que você deverá apresentar um atestado médico de um médico assistente. Então, quem tirou licença por período superior a 15 dias é obrigado a ir para a CEPLAG. Não adianta ficar tirando atestado médico aí não, pessoal. Não adianta, porque não resolve. Está aqui, ó. Não se aplica o artigo 1º, ou seja, veja bem, vamos numa frase resumir isso para você. Se você tirou licença por período superior a 15 dias, você é obrigado a marcar perícia no CEPLAG. Acabou o assunto. Beleza, pessoal? Presta atenção nisso aí. O candidato a que se refere esse texto que eu estou falando, no artigo 3º, eu acabei de ler, esse aí, ó, que não se aplica no artigo 1º ao convocado, contratado que tirou licença por período superior a 15 dias. Tá? Ou seja, essa apresentação de atestado médico não pode usar médico assistente se você tirou licença por período superior a 15 dias. Você é obrigado a marcar na CEPLAG. Mas olha aí, esse candidato, ou aquele, né, veja bem, aquele candidato que optar pelo exame admissional realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional,
fica excepcionalmente, olha a exceção à regra aí, pessoal, olha uma excepcionalidade, né? Autorizado a concorrer à vaga sem apresentação do resultado de aptidão emitido pela superintendência, desde que comprove a solicitação de agendamento da perícia médica nos termos da resolução CEPLAG 99 e da resolução CEPLAG 105. O que você vai fazer agora? Olha, Tancredo, eu não tirei licença, arranja o atestado médico. Beleza, pessoal? Tranquilo? Resolvido o problema, no seu caso. Eu peguei licença por período superior a 15 dias. Marca o DAG. Marca a perícia no DAG. Eu não sei como é que olha assim, portal do servidor, perícia médica. Como marcar a perícia médica? Procura no Google. Mas eu vou dar a instrução aqui para vocês. Tem até um e-mail aqui para passar. Está aqui dentro dessa resolução CEPLAG 036. Presta atenção, acompanha o vídeo aí que eu vou explicar a vocês. Mas olha aqui. Então, o que está dizendo aqui? Que se o candidato também não quiser passar pelo médico assistente, não tem problema. Então, em tese, todos os candidatos podem até chegar lá sem o atestado médico. Está aqui dizendo o texto aqui, o corpo do texto aqui, ó. Tá, pessoal? Presta atenção nisso aí. O candidato a que se refere o artigo 3º desta resolução, ou seja, aquele que afastou por mais de 15 dias, ou aquele que optar pelo exame admissional realizado pela CEPLAG. Aí eu não quero ir no assistente, eu quero marcar no DAG. Então, em tese, todo mundo tem um prazo para chegar lá no ato da contratação. Mesmo a legislação dizendo que você tem que assinar no ato, tem que apresentar o atestado no ato, a legislação ela vai dizer para esses servidores que optarem pela CEPLAG, tá, pessoal? Eles têm que ter um comprovante de que essa solicitação de agendamento da perícia médica admissional aconteceu. Ou seja, de que você marcou lá no DAG, tá? Que você marcou essa perícia médica. Chega lá e comprova que você marcou. Só que a legislação, ela também vai dizer uma coisa, vai dizer o seguinte, ó, o candidato fica obrigado a apresentar o comprovante de solicitação de agendamento da perícia médica admissional para a função pleiteada junto à Superintendência Central de Perícia Médica no prazo de até 10 dias, contados da data da assinatura do contrato ou do QI. Então o que está dizendo aí para você? Que você tem um prazo de 10 dias, em tese você tem um prazo de 10 dias para apresentar, para provar para a autoridade que te designou que você marcou perícia lá no DAG. Isso acontece muitas vezes porque o DAG demora, pessoal, a agendar uma perícia exatamente por causa do RH. É importante você prestar atenção nisso aí. Mas atenção, contratado ou convocado, consequência, ele será desligado se não apresentar o comprovante de agendamento no prazo estabelecido. Se você não apresentar, e qual é o prazo? Está aqui, ó, 10 dias. Esse comprovante de agendamento você está desligado aí do sistema. E com uma observação, olha. No momento em que você pegar o resultado lá da perícia médica, você tem até 5 dias para entregar o resultado na escola. Então veja bem, você tem 10 dias para comprovar que você marcou no DAG, que você vai passar pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, tanto aquele servidor que tirou mais de 15 dias de licença, quanto aquele que optou por passar pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. E você tem 10 dias para apresentar esse comprovante de agendamento. Mas, contratado ou convocado será desligado se não apresentar o resultado de aptidão do exame admissional emitido pela superintendência em até 5 dias, após a realização da perícia médica pré-admissional. Tá, pessoal? Sobre agendamento, rapidamente, tá? E os canais de atendimento são vários. Eu falei do portal do servidor, mas você pode também enviar a solicitação para o e-mail scpmso@planejamento.mg.gov.br. Inserindo no assunto agendamento pré-admissional, devendo anexar um arquivo único em PDF, tá, pessoal? Vai mandar JPG, PD. Olha, gente, fica atento aí. PNG, né? Que é a extensão de imagem, é em PDF. Pede alguém para fazer se você não souber. É um arquivo único. Um único arquivo, mas tem que ter tudo. Tem que ter identidade,
o termo de convocação, no caso de quadro de magistério, ou o QI, tá? Ou o contrato administrativo no pessoal do quadro de magistério. E mais um detalhe importante, esse inclusive eu já falei, o candidato que apresentou atestado de saúde ocupacional emitido por profissional médico assistente, esse que não é do DAG, ou resultado de exame admissional de aptidão emitido pelo DAG, pela superintendência, né? E que não tenha tido interrupção do vínculo por período superior a 60 dias, contados da data fim do período do contrato temporário, eu acabei de falar isso, ou da convocação imediatamente anterior, ficará dispensado de apresentar o novo atestado de saúde ocupacional e o exame médico pré-admissional quando se tratar de função da mesma natureza. Isso é importante falar, porque se você tira um atestado médico para participar da convocação de supervisor, é um atestado. Se você pega um atestado médico para professor, é outro atestado. Se você pega para ATB, é um atestado. Se você pega para SB, é outro atestado, porque é na função, apto para exercer na função. Então, para cada função, presta atenção nessa situação. Ou melhor, do jeito aqui, ó, quando se tratar de função da mesma natureza. Então, professor, especialista, o ideal é pedir o médico para escrever apto física e mentalmente para atuar na função de auxiliar de serviço de educação básica, enfim. Mas tem um modelo aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Se houver dúvida em relação à exatidão ou autenticidade do atestado médico, o diretor ou autoridade que estiver te convocando, ele pode pedir a realização de inspeção pericial para fins admissionais junto à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Presta atenção naquilo que eu falei agora há pouco. O candidato chega na escola, vai trabalhar assim no contrato, aí fala que já não aguenta mais trabalhar não sei aonde, aí não sabe trabalhar com determinadas coisas. Não saber é uma coisa, não trabalhar porque tem problemas de saúde, olha aí pessoal, qual é o problema que pode lhe causar aí. Presta atenção nisso aí para você não ter problema com isso aí, tá? Do resultado do exame admissional, caberá recurso ao diretor da superintendência. O recurso tem que ser interposto no prazo de 10 dias. Estou encerrando o vídeo aqui, documento assinado pela Luísa Cardoso Barreto, ela que é secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Olha gente, qualquer coisa, para o vídeo e assista novamente, tá bem tranquilo. Ou pega o documento que eu vou deixar de download para você que você possa acompanhar uma nova leitura. Lembrando que esse vídeo é sugestão, tá pessoal? E eu vou deixar o anexo 1, anexo 2, toda a documentação aqui disponível para que vocês possam acompanhar. Peguem mais orientações, veja que a resolução, ela está falando aqui de outras legislações complementares, acho que vale a pena dar uma lida nesse material. Um grande abraço para você, quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.